Although we've done it before, landing on Mars is hard. Sim, muito difícil. É mais fácil fazer uma farsa. Takes thousands of steps to go from the top of the atmosphere to the surface. Acho que minha imagem está muito simplificada. Falta mais alguns milhares de passos. And each one of them has to work perfectly to be a successful mission. Quais as chances desses milhares de passos serem executados perfeitamente e com controles de rádio para piorar? Tipo uma chance em 1 milhão? Acho que é mais fácil fazer uma viagem no tempo. The space capsule has to orient itself so that the heat shield is precisely facing the atmosphere. Precisamente. Tipo acertar a ISS com um taco de beisebol. That my girl is holding hands. The vehicle is moving at nearly 13,000 miles an hour, but it's hitting the top of the atmosphere at a very shallow angle, 12 degrees. Any steeper, the vehicle will hit the thicker part of the atmosphere and will melt and burn up. Gastar mais de $1 bilhão para derreter e queimar não parece uma boa ideia. As it does that, the temperature on the heat shield gets well over 1,000 degrees centigrade, enough to melt steel. Suficiente para derreter tudo praticamente. Mas não se preocupe, a NASA consegue. Over the next 2 minutes, the vehicle decelerates at a backbreaking 12 Earth Gs, from 13,000 miles an hour to about 1,000 miles an hour. Fácil! Em 69, com 2 kilobytes de RAM, vocês fizeram uma desaceleração maior e com humanos dentro da cápsula. The lander falls away from the back shell and lights its engines. And very quickly, the vehicle must rotate out of the way so that the parachute and the back shell doesn't come down to hit it. Já pensou? Viajou 200 milhões de quilômetros, passou pela atmosfera de Marte, para no final ser esmagado pelo paraquedas. Que bagunça! The last thing that has to happen is that on the moment of contact, the engines have to shut down immediately. If they don't, the vehicle will tip over. Isso é o que eu chamo de boa engenharia. So if all the steps of entry, descent, and landing happen perfectly and we are safely on the surface of Mars, we'll be ready to do some exciting new science. Man, and they're buying it! Apenas apolonáticos acreditam nisso sem fazer uma pergunta, mas a mídia, em todo o mundo, relatou isso como um fato consumado. Fake news, como sempre. Não confie no governo nem na mídia. Para voar da Terra até Marte no modelo heliocêntrico, você deve seguir uma trajetória em forma de banana, orbitando o Sol durante 270 dias, mudando as velocidades e direções o tempo todo no espaço. Isso sem falar na volta, mais 270 dias, 540 dias no total. Mas por que ir para Marte? É apenas um deserto sem vida. Isso se você considerar que Marte seja mesmo um planeta rochoso. Imagine estar preso em uma nave espacial durante 270 dias indo visitar um deserto. Para fazer o quê? As razões para nenhum ser humano viajar para Marte ou para a Lua ou qualquer outro lugar do chamado espaço é muito simples. Os seres humanos não podem sobreviver à radiação do espaço, sair da órbita da Terra e entrar em outras órbitas, transportar combustível de foguete suficiente na espaçonave para uma viagem de retorno, definir a trajetória e calcular o cronograma de uma viagem entre corpos celestes em movimento. E, por último, explicar cientificamente como tudo isso será feito de modo confiável. Ellen Stofan, cientista da NASA, diz: o foco da NASA agora é enviar seres humanos para além da baixa órbita da Terra, para Marte. Estamos tentando desenvolver as tecnologias para chegar lá. Na verdade, é um desafio tecnológico.
Existem alguns problemas realmente grandes. A radiação. Uma vez que você sai do campo magnético da Terra, vamos expor os astronautas não apenas à radiação proveniente do Sol, mas também à radiação cósmica. Essa é uma dose mais alta do que pensamos que os humanos devem suportar. Ok, isso na verdade quer dizer o seguinte: ei, nós não podemos sair da baixa órbita da Terra. Temos uma barreira que nos protege, sabe? O campo magnético, e sair dela significa morrer. O Dr. James Van Allen, da Universidade de Iowa, foi conhecido por descobrir esse campo mortal de radiação. Ele foi pressionado depois pelos apolonáticos a chamar sua própria pesquisa de bobagem. Ele cedeu um pouco em um suposto e-mail, mas nunca publicou nenhum artigo refutando suas descobertas originais, como as publicadas na Scientific American. Van Allen não ganhou seus muitos prêmios por descobrir um cinturão de radiação inofensivo. Não. O equipamento que lhe permitiu medir essa radiação estava na Explorer 1, Explorer 2, que explodiu, e também na Explorer 3. Essa descoberta do cinturão mortal de radiação certamente salvou a vida de muitos astronautas. Sim, afinal, eles nunca saíram da baixa órbita da Terra exatamente por isso, a radiação. Em 2012, a NASA lançou satélites para estudar o cinturão de radiação. Por que fazer uma sonda de mais de 600 milhões de dólares para estudar o cinturão de Van Allen se esse cinturão não fornece nenhum perigo para os astronautas? Por que gastar tanto dinheiro em algo inofensivo que foi atravessado, segundo a NASA, mais de 6 vezes nas missões Apollo? Não é a NASA que diz que precisa de mais e mais dinheiro para voltar à Lua e os caras estão gastando mais de 600 milhões de dólares para estudar o cinturão de Van Allen, algo que, segundo eles, não oferece nenhum risco para a saúde dos astronautas? Na verdade, meu amigo, tudo isso é um grande teatro. É só isso, um teatro. É surpreendente a falta de conhecimento que temos sobre o cinturão de Van Allen, mesmo 50 anos depois da farsa da ida à Lua. Segundo a NASA, 18 homens passaram pelo cinturão de Van Allen e 12 deles pisaram na Lua e voltaram à Terra com a saúde perfeita. Pelo visto, o cinturão de Van Allen não foi um problema para eles. Por que tanta preocupação com esse cinturão agora? Depois da farsa da ida à Lua, a NASA realmente buscava fazer uma missão real, tripulada à Lua, mas eles perceberam que é muito mais difícil do que pensavam. Eles perceberam que é impossível. O Dr. Van Allen sabia disso e ele escreveu um artigo com o título Cinturão de Radiação ao Redor da Terra. Nesse artigo, o Dr. Van Allen diz que o cinturão é perigoso e um obstáculo para voos espaciais. Nossas medições mostram que o nível máximo de radiação a partir de 1958 é equivalente entre 10 e 100 Roentgens por hora, dependendo da proporção ainda indeterminada de prótons para elétrons. Como um ser humano exposto por 2 dias a 10 Roentgens teria apenas uma chance de sobrevivência, os cinturões de radiação obviamente representam um obstáculo ao voo espacial. O perigo para os viajantes espaciais pode não terminar, mesmo depois de terem passado pelos cinturões de radiação terrestre. De acordo com o conhecimento atual, os outros planetas do nosso sistema solar podem ter campos magnéticos comparáveis ao da Terra e, portanto, podem possuir cinturões de radiação próprios. What in general terms are the dangers of radiation out in deep space? We're not referring to the heat coming from the sun, but the effect of solar particle events, SPEs, including X-rays and gamma rays, on our spacecraft and an unprotected astronaut traveling beyond the protected environment of his home planet. What actually happens when an astronaut leaves the Earth for the Moon?
A human being leaving Earth for deep space has to travel through the very thick ringed donut of trapped radiation which permanently encircles our planet. This donut contains within it two specific natural zones of very intense radiation. The whole region is named after Dr. James Van Allen, the scientist who registered this discovery in 1958. The innermost zone of the two Van Allen belts surrounds us only some 272 miles out from the Earth's surface. Entering the Van Allen radiation belt from below, you would see the radiation levels rising considerably. In fact, they're higher within the belt than they are above it, and much higher than they are below it. And then as you got above the Van Allen radiation belt, the radiation would still be very, very high, but lower than this radiation that's trapped within the belt. So those form a formidable barrier to the passage of manned spacecraft within these belts. This radiation varies year by year. The sun has an 11-year sunspot cycle, and every 11 years it appears to repeat. And so every 11 years there's a peak of sunspot activity, and this is associated with a peak of solar radiation. These peaks have been charted from the 1800s all the way to the present. And one of the recent peaks was in 1958, which is one of the reasons they decided to have the International Geophysical Year, and one of the reasons that Explorer 1 discovered the Van Allen radiation belts and all of this type of phenomena. And since then, the next peak was in 1969 and 1970, right when the Apollo missions were supposed to have flown through them. They couldn't have picked a worse time to try to fly a manned flight through this radiation field. Num outro artigo chamado A Terra está envolta por um cinturão de radiação mortal, o Dr. Van Allen escreve: todas as tentativas de voos espaciais tripulados devem evitar esses dois cinturões de radiação, até que os meios adequados de salvaguarda dos astronautas sejam desenvolvidos. Equipamentos mecânicos e eletrônicos podem operar dentro das áreas de radiação alta, mas um organismo vivo não pode sobreviver a este nível de dano de radiação. E esse é o ponto. Essa radiação é grande demais para qualquer organismo vivo suportar. A NASA nunca enviou sondas ou cápsulas com seres humanos para medir ou estudar os níveis de radiação do cinturão. Apenas cápsulas sem tripulação são enviadas para fazer esses estudos, tais como a Orion. Nenhum astronauta estará a bordo da Orion para medir a radiação, pois a radiação é grande demais para qualquer organismo sobreviver. O Dr. Van Allen sabia disso e a NASA sabe também. We are headed 3,600 miles above Earth, 15 times higher from the planet than the International Space Station. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Precisamos resolver esses desafios antes de enviar pessoas por essa região do espaço. Isso é só um eufemismo para região mortal. Vamos passar pelo cinturão de Van Allen, uma área de radiação perigosa. Então me responde uma coisa, NASA. Para que construir essa cápsula Orion? Por que não simplesmente usar a cápsula Apollo de novo? Afinal, ela já não foi testada e levou o homem à Lua 6 vezes? Todo mundo voltou saudável, sem nenhum problema. The radiation belts are two donut-shaped regions that encircle the Earth.
They're home to very intense radiation, both electrons and protons, and when these particles get very energized, they can cause problems for satellites and astronauts. Essas partículas de alta energia podem causar danos. Oh, não me diga, isso tudo é um eufemismo da NASA para dizer: a ida do homem à Lua foi uma farsa. Nós não passamos por nenhum cinturão na década de 60, mas agora vamos tentar. The levels are so high that these particles can damage any matter they come into contact with. The inner radiation belt is where the protons are very dominating. And a proton, as you know, has a mass much, much heavier than an electron. It can do a lot more damage. So you really do have to worry about your spacecraft safety in that region. Boa sorte em atravessar humanos pelo cinturão. O cinturão é mortal e enorme. Levaria cerca de 2 horas para atravessá-lo, mesmo com uma velocidade de 40.000 km/h. Os astronautas ficaram 40 minutos na região alfa do cinturão e foram expostos a pelo menos 1 milhão de partículas por centímetro quadrado a cada segundo, o que corresponde a 179 rádios por hora, e passaram mais 20 minutos na região mais intensa com pelo menos 2 milhões de partículas. Ao viajar até a Lua, os astronautas teriam que ser expostos à radiação do cinturão 2 vezes, uma vez na ida e outra vez na volta. No total, eles devem ter sido expostos a pelo menos 250 rádios. Os astronautas das Apolos não podiam suportar sequer 100 rádios por hora, visto que o limite aceitável de radiação da Agência Internacional de Energia Atômica é de 5 rádios por ano. Meio rádio por mês pode ser que é seguro, 50 rádios por mês causam doenças e 500 rádios é simplesmente fatal. A intensidade da radiação e a exposição ao cinturão de Van Allen seriam mortais para qualquer organismo vivo. Para você ter ideia, o raio-x de um dente por uma fração de segundo expõe os pacientes a cerca de 0,15 rádio por filme. A radiação do cinturão de Van Allen é pelo menos 600 vezes mais forte do que isso. Dr. James Van Allen had pointed out the necessity to shield the astronaut spacecraft adequately, given that these belts of trapped radiation were dangerous to bioorganisms. Since 1962, the Van Allen belts also possess another zone of even more intense radiation, which was artificially introduced by the American military. We suspect that with Operation Starfish Prime, the exploding of a megaton nuclear bomb 248 miles above Earth, NASA was trying to force a corridor through this natural danger zone, but ended up making matters worse. Astronomer Sir Bernard Lovell stated at the time that the effects of this explosion were cataclysmic, both here on Earth and out in space. The radiation created by this engineered explosion was trapped into a third belt, over 100 times more intense than the 2 natural belts. By 2002, this artificial zone will still be 25 times worse than the most intense zone of radiation trapped within the natural belts. Had NASA not only failed with Starfish Prime to create a corridor, but also increased the radiation risk to unprotected astronauts? During their research, Bennett and Percy have found that the depth of these Van Allen belts varies considerably according to the source of reference. Despite the fact that numerous probes and the Apollo missions have allegedly traversed these zones of intense radiation, there's little or no agreement on the depth of these zones. James Van Allen stated that they're at least 64,000 miles deep, whereas NASA claims they're only about 24,000 miles deep. Less depth equals less travel time through this danger zone, and as NASA maintains that the Earth-Moon round trip would involve just about 2 hours in the belts, the agency could, and did, just about avoid the issue of spacecraft shielding by asserting that this was too short a time to be of any real danger to its astronauts. Such a claim is rather like believing that rain will wet you less if you run through it. In reality, whether you move slowly or quickly through rain, you'll tend to get equally as wet. And so it is with radiation.
except that with radiation you cannot dry off and return to the state you were before you were irradiated. Radiation is present throughout deep space and alters everything that it comes into contact with. It becomes a part of any bioorganism. Our research findings suggest that firstly, on a return journey to the Moon or Mars, an astronaut would spend around 4 hours within the trapped radiation of the Van Allen belts. And secondly, that to protect human beings adequately for the duration of such a journey in the late 1960s would require a spacecraft far too heavy for any of Wernher von Braun's rockets to launch. A spherical structure enables a craft to withstand a greater amount of internal pressure. The Soviets knew this simple fact, and the designs for their spacecraft were always spherical. Here's a typical Vostok capsule. Compare this with the American thin-walled CSM design. If NASA didn't know how to protect astronauts from radiation in deep space, it had not been for the want of trying. During the Manhattan Project and for years afterwards, the American government subjected nearly 250,000 Americans, both military and unwitting civilians, to the effects of radiation. These enforced tests provided data on how solar radiation might affect future astronauts. During the experimental detonations of atomic bombs, American military personnel were ordered to walk towards Ground Zero, totally unprotected. They were ordered to walk straight into the radiation zone, so that their masters could acquire an extensive information base relating to the injuries and damage caused to human tissue by those in close proximity to this radiation. O Dr. Kovalev, do Ministério da Saúde da União Soviética, escreveu um artigo com o seguinte título: Proteção da radiação durante o voo espacial. O problema de garantir a segurança do voo espacial surge das condições inerentes aos voos espaciais e ao espaço exterior e das limitações de peso existentes nas naves espaciais. Ao estimar o risco de radiação durante os voos espaciais, 3 fontes naturais são consideradas: o cinturão de radiação da Terra, a radiação solar e a radiação galáctica. Sim, além da radiação do cinturão, existe também a radiação cósmica e a radiação causada pelo Sol. Nos anos que aconteceram as Apolos, o Sol registrava uma alta atividade. Por exemplo, em 72, no período da Apollo 17, foi registrada uma das maiores tempestades magnéticas causadas pelo Sol, emitindo radiação de pelo menos 900 rads. A NASA admite isso em seu site. Para morrer, você precisa absorver de repente 300 rem ou mais. Tais doses de uma labareda solar são possíveis, a saber, a lendária tempestade solar de agosto de 1972. É lendário na NASA porque aconteceu durante o programa Apollo, quando os astronautas estavam indo e voltando para a Lua regularmente. Sei, eles sequer passaram pelo cinturão, né? No major incident occurred, but it could have been potentially very bad, lethal in fact. Remember, solar flares occur all the time. It's the degree of their severity that varies. One of the most severe solar flares ever recorded occurred in August 1972 between Apollo missions 16 and 17. This single flare would have delivered 960 rem of virtually instant death to any inadequately protected astronaut out beyond the Earth's atmosphere and magnetic field. Surely reason enough for the space agency to play safe and adopt the surrogate option, as prediction of these events is a very inexact science indeed. Yet the named astronauts were wandering around on the supposed lunar surface in nothing more than what amounts to a thick linen suit. These pressure suits might have allowed for some micrometeorite protection and possibly maintained an appropriate temperature for the astronaut, but they certainly did not qualify as adequate protection against any unexpected burst of debilitating radiation from an SPE. And as if that were not enough, despite strict medical instructions, in some cases these astronauts neglected to use the protective gold visors to shield their faces.
Continuando, Cutinota estima que um astronauta na Lua capturado na tempestade de agosto de 72 poderia ter absorvido 400 Rem. Mortal? Não necessariamente, diz ele. Uma rápida viagem de volta à Terra para cuidados médicos poderia ter salvado a vida do astronauta hipotético. Não necessariamente, sei. Tá bom, isso é um eufemismo para ei, sabe? Com certeza o astronauta vai morrer. Pois é, mesmo com essa intensa atividade solar na época da Apollo 17, os astronautas não apresentaram nenhum problema de saúde. Altas doses de radiação causam problemas na pele, na visão, na sua cognição e em seu DNA. Mas os astronautas das Apolos com finas camadas de papéis laminados conseguiram vencer a poderosa radiação do cinturão de Van Allen. Sei. NASA would have us believe that to send its astronauts through space at the height of solar activity was a matter entirely under its control, but it's impossible even today to predict when debilitating solar flares are going to occur. Predicting earthquakes is virtually impossible too. This is the aftermath of the Turkish 1999 quake that came with no warning. And again, the Taiwanese 1999 earthquake. So if the prediction of solar particle events is impossible, what were the means of protecting a crew when travelling through deep space in an unshielded, thin-walled rocket ship? You could use propellant, structure, other parts of the craft, the heat shield. You would design it so that you would maximize the amount of material between you and the sun for the flight, but try to avoid carrying any material just for the sake of the shielding. It would serve a dual purpose. With aluminium shielding, it's accepted that the minimum requirement is a thickness of 10 centimeters all around the craft. Was there any attempt to provide such protection? No. The walls of the craft were made as thin and light as possible. The Apollo capsule itself was made unusually thin. In fact, they couldn't even initially carry enough air inside to be the equivalent to sea level air pressure. They ran it at reduced pressure in order to be able to make the walls thinner. And then the LEM and other parts of the craft were all made out of very thin material, very flimsy. Almost no protection at all against solar radiation. So why not try using a solid shield to protect the astronauts from these dangers? Well, they didn't know how to put a shield like you suggest and still be able to make the weight capability of the Saturn V and carry everything to the moon. I believe that Wernher von Braun's team was basically assigned the task of designing a rocket that theoretically could take men to the moon if everything worked and if there were no substantial solar radiation. But the kind of rocket that they would have had to have in order to take people to the moon, taking into account solar radiation, would have been a much more massive vehicle, and they just decided that this was not something that they needed to deal with. They would just tell everybody that the radiation was okay. John Mauldin é bacharel em Engenharia Física, mestre em Física e PhD em Educação de Ciências. Ele tem 4 livros publicados na área de Ciência e Tecnologia, Física de Partículas, Energia Solar e Óptica. Ele fez pesquisa no MIT e na Universidade do Texas e trabalhou na NASA em Engenharia de Energia Eletrônica na missão Voyager. Em seu livro Expectativa para a Viagem Interestelar, ele escreve: protuberâncias solares ou estrelas de prótons são um perigo ocasional e severo ao sair e entrar em sistemas planetários. Podem dar doses de centenas a milhares de rádios durante algumas horas à distância da Terra. Isso é fatal e milhões de vezes maior do que a dose permitida. A morte é provável após 500 rádios em um curto período de tempo. Considerando que 500 rádios espalhados ao longo da vida não é suscetível de causar problemas, embora não seja claramente seguro, a NASA sugeriu que os astronautas podem tolerar cerca de 200 rádios se recebidos por vários anos. Só que os astronautas das Apolos receberam muito mais do que 200 rádios e num tempo muito menor que em vários anos.
Continuando, as partículas cósmicas são perigosas, vêm de todos os lados e exigem pelo menos 2 metros de proteção sólida em todo organismo vivo. Uou! 2 metros de blindagem sólida? As roupas espaciais utilizadas nas Apolos sequer tinham 2 centímetros de espessura e a cápsula de comando tinha apenas 4 centímetros de espessura na base. E o módulo lunar foi forrado com papéis laminados muito finos que não chegavam nem em 5 centímetros de espessura. Você acredita mesmo que esses astronautas estavam bem protegidos da radiação na Lua? Não, não mesmo. Elon Musk demonstra a cápsula espacial Dragão 2. É só isso que você tem? Essa cápsula com paredes finas certamente não é suficiente para o cinturão mortal de radiação Van Allen. Elon Musk SpaceX Dragon 2 é só um teatro para vender mais do mesmo. Uma cápsula para voar na baixa órbita da Terra. Sim, baixa órbita da Terra. Ninguém nunca saiu da baixa órbita da Terra. Muitas pessoas pensam que seres humanos podem viver no espaço, na Lua, em Marte, pois elas são doutrinadas sobre essas coisas desde criança, na escola e nos filmes. Ainda tem a mídia que fala sobre seres humanos no espaço o tempo todo. É um show de fake news completo. Livros, programas, cientistas, seriados, professoras. Uma lavagem cerebral. É fake news desde quando você nasceu. A ida do homem à Lua é só mais uma fake news de tantas outras.